Olá, boa noite. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né, nessa sexta-feira, para fazer mais uma live da psicomotricidade, sobre esses diálogos psicomotores. Hoje nós temos uma convidada, né, que vai falar sobre o funcionamento da psicomotricidade com bebês. Olá, boa noite. Vamos aqui tentando iniciar aqui. Esperando a nossa convidada, né? Rossana Pugliese entrar para a gente iniciar hoje essa live sobre o funcionamento da psicomotricidade com bebês. Eu sou Fátima Brito, vice-presidente do capítulo Ceará. É um prazer enorme estar aqui. Estou vendo que tem algumas pessoas já entrando. A Rosana já está chegando. Olá, Ah, boa noite, Rosana. como vai, Prazer Fátima? enorme estar aqui com você, né? Falando sobre esse trabalho psicomotor com bebês. Então, assim, é, eu estava vendo os seus trabalhos essa semana, porque a gente assim não se conhece pessoalmente, e é um prazer realmente. Estava vendo aqui o seu currículo, né? E vi como assim tem muitas coisas parecidas, porque assim eu vou falar um pouquinho da Rosana, depois ela complementa, porque o currículo é bem extenso, né? Então assim, eu sou Fátima Brito, sou vice-presidente do capítulo Ceará, né? Sou psicomotricista, também sou formada em educação física e sou psicóloga. E assim, a Rosana tem uma formação muito parecida, porque eu até anotei aqui algumas coisas, né? A Rosana é professora, doutora em psicologia social, tem mestrado em ciências da motricidade humana, é especialista em psicomotricidade, é professora de educação física, essa profissão maravilhosa, dá aula no ensino superior, na Estácio, uma casa que eu trabalhei também durante 12 anos. E, assim, é um grande prazer, realmente, mediar essa live com você. E aí eu acho que durante a semana nós recebemos várias perguntas, as pessoas querendo saber sobre o bebê, sobre como fazer a psicomotricidade com o bebê, porque geralmente as pessoas, os pais acham que a criança só deve buscar, né, essas estimulações e ir para dentro da educação física, participar de escolinhas depois de 2 anos, nunca dão tanta importância a esse trabalho com o bebê, que é de grande importância, só buscam mais quando o bebê tem algum atraso, quando tem algum problema. Mas hoje a Rosana vai falar bastante sobre isso e vai nos responder todos esses questionamentos. Então a palavra está com você, vai ser um imenso prazer estar aqui ouvindo. Fátima, o prazer é meu. Gostaria que só quem está aqui nos assistindo desse um okzinho se o áudio tá bom, porque a pior coisa que tem é live que a gente não consegue escutar. Então bota aí um joinha para a gente poder ter. Ótimo, Várias pessoas obrigada. maravilhosas aí entrando. Muito obrigada, gente. Bom, prazer é meu, Fátima. Puxa vida, eu fico tão feliz
com essa aproximação que a internet consegue fazer, né? Olha nós. Nós nem nos conhecemos pessoalmente, embora conheçamos o trabalho uma da outra, também te admiro demais. Que bom saber que a gente tem essa sintonia dentro da nossa formação. Eu não sabia que você tinha ficado tantos anos assim na mesma instituição que hoje eu escolhi para estar trabalhando. E quero dizer para vocês que eu estou à disposição sempre que o capítulo Ceará precisar, porque a psicomotricidade é isso, né, Fátima? É a gente falar das coisas que a gente acredita, é democratizar o conhecimento. Eu tenho certeza que agora tem gente ouvindo a gente de todos os cantos desse Brasil. Então, olha que coisa boa. Vamos falar de bebê, vamos lá. Vamos sim. E como Olha é que aí. você quer começar? Você quer que eu comece ou você quer começar já trazendo alguns tópicos? Não, eu quero que você comece exatamente respondendo a esse questionamento que faz o título da nossa live, né? Como trabalhar dentro da psicomotricidade com bebês? Porque isso realmente muita gente não tem esse conhecimento. Bom, o bebê ele é um ser que quando a gente olha, ele já causa, né, uma profunda curiosidade. É um ser que está passando por mudanças extremas, tanto no sentido do crescimento, e aí para que todos não mais tenham dificuldade, confundam o conceito. Quando a gente fala em crescimento, a gente está falando em ponderal, então eu estou falando que ele está crescendo mesmo, de Sim. perímetro encefálico, de estatura, e de desenvolvimento, porque aí nós já estamos falando de uma outra questão, nós já estamos falando de adquirir, de alterar comportamentos em diversos níveis, né? Comportamentos motores, psicológicos, no sentido cognitivo e emocional, e até morais, né? Se a gente for parar para pensar, porque sim, o bebezinho já está desenvolvendo a sua moralidade. Então, enfim, esse aspecto de olhar um bebê é curioso exatamente por isso. Hoje você encontra com uma amiga que teve um bebê e ele está lá com 3 meses de vida. Se você só encontrar com essa amiga daqui a mais 1 mês e meio, que é um tempo que voa, esse bebê já é uma outra pessoinha, né? E tudo isso que acontece tão rápido precisa ser muito acompanhado pelo profissional que quer trabalhar com o bebê, seja de que área for, da área da saúde ou da área da educação. Nós, psicomotricistas, trabalhamos com o bebê, em especial na área da educação psicomotora, porque é uma área em que você vai levar estímulos para ele, embora eu vou deixar essa palavra entre aspas, tá, Fátima? Porque a palavra estímulo, ela tem, assim, concepções que eu sempre gosto de dizer, que a gente questiona bastante, mas é o que eu digo. Nós precisamos nos fazer entender para a sociedade. E quando eu vou explicar para a sociedade o que eu faço, fica mais fácil para eles entenderem quando eu uso a palavra estímulo, certo? Mas ali a gente faz bem mais do que isso, bem mais do que um processo interventivo. Nós vamos levando experiências que vão aumentando a gama de sensações, a gama de experiências motoras e, obviamente, cognitivas, entre outras. E afetivo, e isso precisa... né? Afetivas, sem sombra de dúvida, né? Então, isso vai acontecendo de modo que eu esteja muito atenta para que momento desse desenvolvimento que esse bebê está passando, que muda imensamente de uma semana para outra, né? Sim. E que bebê é esse? Porque, obviamente, cada bebê é um bebê. Então, introduzindo, é isso. Mas eu quero que você vá me trazendo aí os ganchos para eu não ficar falando aqui, senão eu fico muito chata.
Inclusive, assim, né, eu tô com uma netinha de 8 meses. E a minha filha às vezes diz assim: Nossa, eu não sabia que ela já estava sentando. Eu não, porque assim, ontem ela não estava sentando ainda. Hoje ela já está sentando. Olha, ela já se arrasta, ela já está querendo engatinhar. Então, assim, essas mudanças são rápidas, né? Ele está no momento Muito, desse crescimento e desenvolvimento, que é algo que é como você está dizendo, uma semana muda muita coisa. muita coisa, Fátima. É sua primeira neta? A segunda. A A outra segunda. tem Que 2 anos delícia. e pouco. Oh, meu Deus, também é um bebê, né? Você está com dois bebês Sim, aí na família. 2 bebês, É isso. é uma riqueza, né? Uma criança, quando chega numa família, é algo que todo mundo para olhar, porque Sim, é um fenômeno da natureza, é algo que, né, a gente para observar, porque tem ali algo de mágico. Mas quando nós, profissionais, vamos trabalhar com essas crianças, isso realmente precisa ter uma atenção muito especial, sabe, Fátima? Há alguns anos eu estudo bebê, né? Ele foi tema do meu estudo de mestrado, dentro de uma área que era uma área da educação física, que foi um mestrado em ciência da motricidade humana. E depois eu queria estudar isso num outro viés, então eu já fiz um doutorado em psicologia social. E aí eu entendi esse contexto, né, num todo, que eu não consigo enxergar um trabalho com esse bebê se não for com o olhar da psicomotricidade, que é o olhar do todo, é o sim, olhar desse ser integrado, né? Tem algo que a gente precisa compreender muito rapidamente, um conceito, né? E essa semana até eu assisti uma live lá da Universidade da Bolívia e foi maravilhoso uma fala que a psicomotricista que estava lá trouxe. Ela dizia assim, e também era uma live para tempranos, né? Os ninhos prematuros. É, ela dizia o seguinte: nós psicomotricistas, precisamos mergulhar nas neurociências. E eu fiquei muito feliz porque esse tem sido a minha bandeira, né? Após, por muitos anos, coordenar uma pós-graduação de psicomotricidade, eu vi a necessidade de estudar as neurociências, estudei, criei um curso e abri mais um curso na minha coordenação de neurociências, desenvolvimento infantil e aprendizagem, porque eu hoje olho para essas duas ciências e vejo que elas fazem assim, ó, o tempo sim. inteiro. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Vamos falar de um conceitozinho básico. O bebezinho, quando ele nasce puramente reflexo. O movimento dele está na fase reflexa. À medida que esse serzinho vai amadurecendo o seu tronco encefálico, que é exatamente essa ligação que nós temos da medula para o cérebro, ele vai ganhando o movimento voluntário. Isso nós já sabemos há muito tempo. Mas Sim, parece que na prática nós esquecemos que precisamos. Quando pego um bebê, eu preciso trabalhar. Oh, meu Deus, Rosana, como é que eu vou trabalhar com um bebê que ele não tem controle de movimento nenhum e, ao mesmo tempo, ele não compreende nada que eu falo, nada que eu peço. Se eu pedir para ele para pegar, para sentar, para rolar, ele não compreende, ele fica ali parado. Como fazer? Né? E aí está o momento da gente fazer aquilo que você falou ali atrás, Fátima, a questão do afeto, do vínculo. Porque é no sim, momento em que eu toco nesse bebê e que eu também, né, que aí é que está a grande prática que eu exercito todos os dias, eu promovo o toque através do cuidador ou da cuidadora, né, eu peço para essa mamãe ou esse papai tocarem, é ali que eu estou influenciando para que esse vínculo somente esteja cada vez mais maior, cada vez mais elaborado.
Existe uma coisa que todos nós sabemos, que é o diálogo tônico. Valon já falou isso pra gente há muito tempo lá atrás, né? E esse bebê que ele é sensório-motor, então ele entende, ele interpreta esse diálogo tônico talvez muito melhor do que todas nós já com algum tempo de vida, né? Então você pode perceber, se a mamãe está tensa, o bebê está tenso. Rosana, eu lembrei aqui de um fato, né? Que, assim, até a música. Se você começa a cantar para o bebê e é uma música bem tranquila, né? O bebê, ele tem a tendência a adormecer, a relaxar, né? Então, às vezes, assim, as pessoas dizem assim, Fátima, tu é uma encantadora de bebês, porque a pessoa quer que o bebê durma, dá para você, em 5 minutos o bebê tá dormindo. Aí eu disse, porque você tem que relaxar junto com ele, né? Não adianta eu querer fazer um bebê dormir, eu tensa, porque ele tem que dormir logo. Então não dá, ele tem toda essa sensação, né? Essa percepção sensório-motora. Perfeito, exatamente, Fátima. E quando a gente ensina isso para os pais, eles aprendem a como ter esse toque de uma forma mais relaxada, mais suave, né? Assim, tentar sentir isso no próprio corpo deles. Eu falo isso, mamãe, sente o teu próprio corpo, né? Então, assim, o trabalho com o bebê, e isso é até chover no molhado, porque todo psicomotricista sabe disso, o nosso paciente não é só a criança, né? Ou o bebê, ou o meu cliente que entra no set psicomotor. É a família. Sim. Né? Então, Com certeza. essa família precisa ser muito cuidada por nós quando nós estamos ali no set psicomotor. E eu coordeno uma grande rede de academia para bebês. E esse nome é uma provocação, sabe, Fátima? Porque de academia no sentido do 1, 2, 3, 4, não tem nada. É academia no sentido acadêmico da palavra, né? Eu brinco com eles. É academia no sentido da academia de Platão mesmo, onde a gente vai ter motivos para reflexão, eu brinco assim. Mas o que nós fazemos lá, e esse é um trabalho que eu me orgulho bastante, que eu estou tentando fazer minha equipe cada vez mais estudar e refinar, é levar esse discurso bem estruturado para os pais da importância do acolhimento deles, né? Nós sabemos muito bem que o afeto é tão importante para o desenvolvimento do bebê quanto a alimentação, quanto a higienização. Esse bebê, ele nasce extremamente imaturo física e psicologicamente. E ele vai se constituir a partir desse outro que está cuidando dele. Só que os pais, eles não têm a noção do tamanho dessa história. E que bom que hoje, no pleno século XXI, temos nós, profissionais da infância, para poder contar isso para eles, para poder fazê-los refletir o quanto que a gente pode fazer dessa infância um tempo melhor. Porque eu acredito plenamente que uma infância melhor, aliás, acredito não, essa é a minha verdade absoluta, se é que eu tenho uma na vida é essa. Uma infância melhor vai gerar uma vida adulta melhor. Com certeza. São as nossas bases, né? Sim. Isso é demonstrado pelo bebê quando ele é tranquilo, né? Ele consegue demonstrar isso em tudo que ele faz, na sua motricidade, no seu tônus, né? Até no choro você percebe, é uma linguagem ali, aquele choro é uma linguagem, é uma comunicação, né? Você sabe que tipo de choro aquela criança, o que que ela quer, o que que ela está pedindo, qual é a demanda. Basta que você tenha esse vínculo, que você comece a olhar para esse bebê, né? E não só cuidar
no sentido das necessidades básicas, de dar alimentação, sem estar olhando para o bebê, sem fitar nos olhos na hora da alimentação. Então, assim, é uma atenção. E muitas vezes eu acredito que as pessoas acham que o bebê ele só necessita de tomar banho, se alimentar e dormir. Então, são as necessidades básicas. E não percebe o quanto ele precisa desse vínculo, desse olhar, desse olho no olho, desse toque, né? Para que ele possa se sentir, inclusive, seguro. É isso, Fátima. Isso é o ponto-chave do trabalho com os bebês no sentido do vínculo, né? No sentido de como eu vou tocar e levar as atividades para eles. A partir do momento que você faz esse pai e essa mãe acreditarem naquele processo e corrigir um pouco essa relação, né? Para alguns também, porque a maioria já tem ali um diálogo tônico muito bonito, muito bacana. Mas alguns precisam, né, ter essa situação um pouco ajustada. Aí nós começamos, né, o trabalho motor, o trabalho cognitivo, o trabalho moral, o trabalho sensorial. E aí eu estava falando para vocês da coisa das neurociências, então vou retomar um pouquinho para a gente continuar a entender como é que funciona. Eu estava dizendo para vocês que esse bebê, à medida que ele vai passando do movimento reflexo para o movimento intencional, ele vai ganhando, né? Isso vai acontecendo porque ele vai tendo essa comunicação do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico acontecendo, né, cada vez mais rápido. O sistema nervoso periférico capta as nossas sensações, né, dos nossos 5 sentidos e leva para o sistema nervoso central processar e responder, dar uma resposta. E o sistema nervoso periférico, ele traz essa resposta. Isso que eu estou falando nada mais é do que a nossa velha conhecida integração sensorial. Sim. O que nós precisamos ter em mente com o bebê? À medida que eu trago para ele oportunidades que ele não teria se não estivesse no set psicomotor, eu estou fazendo essa integração sensorial acelerar. Eu estou fazendo esse processo acontecer mais rapidamente do que, ou simplesmente acontecer, porque algumas crianças não vai acontecer porque não tem oportunidade. Então eu digo que a estimulação, esse trabalho que a gente faz na psicomotricidade, é oportunizar através do brincar, é claro, da música, das cores, dos tecidos macios, dos espumados, dos brinquedos emborrachados, tudo que não machuque e que eles possam levar à boca com segurança, né? Então, pegar tudo isso e criar dentro de um planejamento um leque de experiências em que eles vão passar ali a ter sensações que eles não teriam se simplesmente estivessem em casa. Passar a ter experiências de observações cognitivas, situações vivenciadas ali por esses materiais, pela abordagem dos materiais, pela troca dos materiais, que eles não teriam se estivessem em casa. Ou seja, a minha aula, ela precisa ter momentos em que, daí eu brinco e conto isso para as mães. Primeiro a gente tem a música, a mesma música sempre para começar e a mesma música sempre para terminar. É uma forma deles entenderem a temporalidade do processo e dentro do processo, esse atendimento psicomotor, ele tem momentos. É óbvio que não dá para a gente isolar, porque esse corpo é um todo, mas há o momento em que eu foco, por exemplo, em um circuito psicomotor,
Tem momentos em que eu foco mais numa atividade sensorial, mexer com umas bolinhas gelatinosas, ou trabalhar com argila, que é uma coisa que eu amo, com tinta, né? Um momento em que eles vão sentir texturas diferentes, ou seja, eu aumento a gama das sensações. E um momento onde a gente ali vai trabalhar com muita música. Então, esses momentos, eles vão passando e a aula voa. E quando você vê você no início, né, porque quando você fica na dúvida do como fazer, você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse serzinho que às vezes não interage por 50 minutos? E 50 minutos, se você tiver um planejamento, a sua aula vai voar. E o que mais tem a ser feito são atividades. Agora, obviamente, tudo planejado e, além de passar por todos esses momentos, esse planejamento precisa estar atento àquilo que nós falamos lá no início. Porque o bebezinho que está saindo da Baby Gym da aula de hoje, sexta-feira, já não vai ser o mesmo que vai voltar na aula da sexta-feira que vem. Uma semana já muda muitas coisas, né? Principalmente em relação aos fatores psicomotores de tônus, né? Já muda um pouco essa questão do equilíbrio. Então, assim, você já começa a perceber as mudanças desde os fatores psicomotores, a percepção, a olhar. Então, assim, quando eles começam a descobrir a mão, o pé, descobrir o outro, olhar para o outro, ter um olhar fixo. É bem interessante. Todos os dias tem descobertas, né, Fátima? Sim. Todos os dias. E o bonito disso, o que me encanta nessa história, é ajudá-los a descobrir. É ser essa ponte para essa descoberta, sabe? E que essa descoberta seja cada vez mais mágica para eles, porque a gente vai dando sentido a algumas experiências. E à medida que eu trago essas experiências, eu estou aumentando o repertório deles de experiências também, né? À medida que eu oportunizo, eles aumentam o repertório motor, o repertório cognitivo, sensorial, moral, emocional, enfim. Ali, eu digo, toda vez que eles vão entrar, que eu abro a porta da sala, eu digo para eles, está aberta a porta da sala mágica. Porque ali, para mim, de fato, é um lugar mágico. E tem um monte de gente que eu tenho certeza que já me ouviu falar nisso. Para mim, isso é uma experiência quase que, embora tudo que eu faça seja extremamente embasado na ciência, para mim essa também é uma experiência quase que divina, sabe? Uma experiência espiritual. Eu, quando estou ali com os meus bebês, eu estou entregue, porque o meu corpo conta também muito para eles do que eu estou sentindo naquele momento, sabe? Sim. Então é um trabalho que eu faço e que eu costumo dizer para as pessoas, quem sabe trabalhar com um bebê não vai se inibir de trabalhar com nenhuma outra faixa etária. Porque a gente está trabalhando com a gênese de tudo no desenvolvimento humano. Ali a gente está formando o grande alicerce. E o que é o alicerce de uma casa? É a base. Você vê aí que se essa base for fragilizada, vem uma ventania, derruba tudo, cai tudo. Mas se essa base, se esse alicerce for forte, é claro que na vida esse bebê vai enfrentar problemas, todos nós enfrentamos. Mas se esse alicerce dele for forte, ele vai ser um adulto muito mais fortalecido. Vai ser um adulto melhor, a gente vai fazer uma sociedade melhor. Com certeza. Rosana, eu vi, né, o seu livro, né, sobre o bebê aquático, e assim, você comentou sobre o trabalho, como trabalhar com o bebê na academia, né, ou seja, com materiais, e assim, você podia falar um pouquinho sobre esse trabalho com o bebê na piscina?
sim. Essa é a minha outra paixão, Fátima. Eu comecei na Eu minha vida fui profissional. professora de natação 10 anos. Trabalhei com bebê Oh, também, mas nessa época eu ainda não era psicomotricista. Então, assim, mas eu só tenho certeza que depois. foi lá que nasceu muito das suas crenças, porque a água ela Sim, promove isso, né? isso. Eu também, eu comecei a minha vida profissional trabalhando na água, né? E foi um lugar aqui no Rio de Janeiro que se chama Estilo Escola de Natação. É uma escola de natação que ainda existe, mas que ela foi precursora aqui no Rio de Janeiro sobre um olhar psicomotor na água, né? E é claro que a gente tem isso muito forte na nossa veia, né, Fátima? É, Sim. eu digo assim, e vou falar isso para vocês até e vou tentar falar sem me emocionar. Eu sempre disse para minha mãe que eu só estudava a relação parental porque eu tinha conseguido enxergar na minha relação com ela que esse é o amor maior do mundo. É o amor mais puro que tem, é o amor entre uma mãe e um filho. E foi porque Sim. ela me permitiu sentir isso que eu, na minha vida profissional, busquei isso e cientificamente fui estudar isso e hoje é minha bandeira, né? Com Então, certeza tem assim, inúmeros reflexos, né? E assim, as inúmeros. pessoas, você já até comentou um pouco, mas assim, as pessoas estão pedindo para depois você falar como fazer essa mediação entre o bebê e os pais. Ok, falo sim. Então, vou só concluir o da água. Sim, Então, eu comecei nessa academia e lá eu comecei a entender um pouco o que era na prática a psicomotricidade e ali eu me apaixonei, né? E foi dali que eu já saí para o meu mestrado e nesse meu curso de mestrado eu desenvolvi o tema desse livro, que é o Bebê Aquático. Mas que não é um livro sobre natação para bebês. É um livro em que sim, eu defendo que a água é o melhor caminho para o natural desenvolvimento motor do bebê. E não somente porque ele passou 9 meses lá no ventre materno, mas porque nós temos uma relação filogenética com a água, né? sim. E eu tive, assim, a honra de ter esse livro abençoado pelo meu mestre e amigo Vitor da Fonseca, Eu é, achei um lindo livro. Já li algumas partes. Gostei muito. esse livro, eu tenho ele como um filho, assim, sabe? Eu tenho dois, aliás, eu tenho quatro hoje. A Giovana, de 13 anos, o livro Bebê Aquático e meus dois filhos de quatro patas, que é o Tuxo e o Josefino. Mas são quatro filhos que eu amo demais. Esse livro foi muito cuidado, sabe, ô Fátima? Foi um trabalho de muitos anos. E mesmo depois de anos e anos dele pronto, quando eu submeti ao professor Vitor da Fonseca, porque eu queria saber se o que eu havia escrito ali era bom, né? Estava dentro da teoria dele, porque eu me baseei muito na teoria dele. Ele ainda me pediu que eu incluísse mais um capítulo, que é o capítulo do macaco aquático, que é uma teoria, né, da psicologia evolucionista, a tese do macaco aquático, até, enfim. Então voltei a estudar. Então, sobre o livro, é um trabalho em que eu sempre, assim, toda vez que alguém me pergunta, Rô, indica algum livro de desenvolvimento infantil, desenvolvimento motor, eu falo, poxa, eu queria te fazer uma pergunta, mas não pensa que eu estou querendo vender, porque a gente não ganha dinheiro com livro. Você conhece meu livro? Porque lá, antes de eu falar propriamente da água, eu faço toda uma trajetória do que é o desenvolvimento motor, do que é o desenvolvimento do bebê, da retrogênese, da ontogênese à retrogênese, né? Enfim. E é um trabalho do qual eu tenho muito carinho. Bom, e aí vocês querem que eu fale um pouquinho como é a mediação, é isso, Fátima? Isso, a mediação com os pais. Foi uma pergunta aqui
do chat. Ok. Acho que foi Bom, a Sara que fez. foi a Sara? Vamos lá. O que acontece? O trabalho não é um trabalho em que a gente tenha uma receita de bolo, né? Porque isso no início assusta qualquer um. Você ter uma turma, né? Ali de 6, 8 bebês com os pais dentro da sala, sabendo de todas as carências que esses cuidadores têm nesse momento. Carência de informação, carência, às vezes, de ter uma outra pessoa para conversar, enfim. Todo pai, toda mãe, em especial as mães, né? Elas carregam culpa nas costas, é uma coisa pesada, né? Então a gente precisa entender que esse ser humano que está chegando ali com aquele bebezinho precisa ser muito bem orientado. Então é assustador porque algumas pessoas são vorazes, né? As minhas meninas lá, volta e meia, chegam para mim, ai, Rô, fui cantar uma música e aquela mãe disse que aquela letra não era adequada. Nesse nível de coisas. E aí eu tento levar para elas a minha experiência no sentido de dizer, calma, né? Chega para essa aula de um modo e traga essa mãe para que ela confie no seu trabalho. Se você se mostrar insegura, ela vai pegar no pé até da letra da música que você vai cantar. Então, vamos com calma, né? E aí, como a gente media isso? Na primeira vez que ela vai, eu já explico para ela isso um pouco do que eu contei para vocês. Que a aula sempre começa e termina com a mesma música, que a aula tem momentos, que eu estou ali para orientar, mas que quem vai brincar com o bebê, quem vai segurar o bebê é ela. E que a nossa intenção é que esse vínculo entre eles somente transborde. Em nenhum momento a mãe, na minha aula de psicomotricidade para bebês, vai ficar sentada olhando o que eu estou fazendo. Quem vai fazer, quem vai participar com ele é ela. Então, de uma forma bastante organizada, bastante adequada, eu vou trazendo as atividades e vou pedindo que ela, e vou orientando. Por exemplo, na parte que a gente brinca, a gente lá chama de circuito, né? O circuito motor. E aí a gente monta os espumados. Eles gostam muito de brincar com os espumados, porque é uma fase em que vem a pulsão motora com tudo, em especial agora falando já dos 2 aninhos para frente, né? E aí, ali eu oriento elas, olha, vocês são o foco do bebê, então você vai lá para frente dele, pega o brinquedo, pode escolher o brinquedo que mais chama a atenção dele. Eu vou tentar levar ele de modo que ele se locomova sozinho no que ele estiver fazendo naquele momento. Se ele estiver rastejando, vai rastejando. Se ele estiver engatinhando, vai engatinhando. Se ele estiver andando, vai andando, né? Mas você é o foco. Então, eu posiciono elas na atividade e por aí vai nesse sentido. A orientação é sempre muito o modo como ela vai conduzir. Por exemplo, vai fazer um trabalho tônico. Então, eu mostro para ela onde ela vai tocar no bebê. O trabalho fica mais fortalecido se você segurar mais baixo, no quadril, né? Porque elas tendem logo a querer segurar aqui embaixo dos bracinhos. Aqui o trabalho tônico já não vai ser da mesma forma. Então, segura no quadril. E ali ele vai ter que buscar um controle tônico maior. Mas, assim, também não pode haver, aliás, uma preocupação mecânica com tudo, sabe? Porque senão ela fica insegura e passa essa insegurança nesse diálogo tônico para esse bebê, né? Sim. Deixa eu te contar uma coisa, Fátima. Eu na minha rede lá das academias,
Um grande problema que nós tivemos, que nós temos, né? Tivemos porque está melhorando um pouco, mas que nós ainda temos, é a falta de profissionais que trabalhem com bebê. Bebês. Isso. Eu tenho uma enorme dificuldade de encontrar profissionais que trabalhem com bebê. Quando eu encontro... Eu penso, Rosana, que tudo isso é devido a essas questões de, assim, pensar que é muito difícil, que é complicado, porque não, essa relação com o bebê não entende o que o bebê demanda, e que, assim, é exatamente a falta de ter essa prática, né? De ter esse trabalho mais vivencial para poder perceber que tem muita coisa que se pode fazer com o bebê e que ele consegue perceber todo esse diálogo tônico, né? Então, eu acho que as pessoas, assim, os profissionais, eles de uma certa forma, eles têm medo de iniciar esse trabalho com o bebê, né? Você tem toda a razão. E não precisa ter esse medo. O que nós precisamos fazer, como no trabalho, para qualquer outra circunstância, é nos capacitar, né? Nos aperfeiçoar. E aí, o que eu tentando, porque eu sou, Fátima, eu sou bem workaholic, sabe? Eu não tenho orgulho disso, não. Na verdade, é uma coisa que eu preciso controlar em mim, mas eu produzo muito. Isso me faz bem, né? Às vezes eu tenho que cuidar por causa da saúde, da família, mas vendo isso tudo, o que acabou que eu fiz? Eu criei um curso online de estimulação psicomotora para bebês, né? Esse curso então, é um curso divulgue aqui para as pessoas poder começar a conhecer esse trabalho que possa tornar uma base para começar a trabalhar com bebês. Bom, então eu vou convidar vocês para no Instagram seguir seguir a página do Baby Jean. Já quero. Ó, a página do Baby Jean Educa, eu botei aqui nos comentários. A Baby Jean Educa é uma empresa que é uma plataforma de cursos que a gente acabou de criar, ela acabou de nascer, é um bebê. E o nosso primeiro curso, ele é de estimulação psicomotora para bebês. E eu estou muito espantada o quanto que esse curso está assim. Eu sabia que ele ia atender uma demanda, mas eu não fazia ideia do sucesso que ia ser, né? Exatamente porque as pessoas querem trabalhar com bebê, Fátima. Elas querem. E quando eu começo a falar, elas simplesmente, elas já ficam assim, igual a eles. Eu quero, ó, eu coloquei agora para vocês aí também o link que vai direto no site do curso. Que aí vocês lá vão ver os módulos, vocês lá vão ver como é que acontece. E eu acho que o bacana do online, né, é que a gente faz a hora que a gente pode. Eu, por exemplo, estudo muito de madrugada. Então, assim, o curso vai ser de vocês para o resto da vida. Então, a hora que vocês puderem e conseguirem, vocês estudam e voltam e revêem quantas vezes quiserem, né? Mas, quanto a esse trabalho, eu estava dizendo para vocês que, assim, não há uma receita de bolo, porque por mais que a gente estude, cada dia você tem uma experiência mais rica, sabe? Sim. Então, eu sugiro que quem quer trabalhar com bebês, que entrar para esse mundo fantástico, se prepare primeiro conceitualmente, porque você pode fazer mal a uma família com alguma coisa que você fale ou faça. Então, se prepare, né? E à medida que você se sentir preparado, seguro, comece. E comece talvez até assim, estagiando com alguém que já faça. Gente, eu acho estágio uma das maiores riquezas da vida, você aprender com alguém, né? Eu já tive tantas formadoras na minha vida, assim, eu aprendo com tanta gente, e eu aprendi vendo fazer, né?
E ali você vai exercitando e você vai vendo como conduzir esse processo, porque a aula de psicomotricidade, seja para qual for a idade, ela é um processo, né? Está sendo A Uyara para está... repetir aí a plataforma. Sim, é a Baby Jean Educa. Coloquei de novo para você o site e no Instagram tá só Baby Jean Educa, tudo junto. Se vocês forem aqui no meu Instagram, que é só vocês clicarem aqui em cima e ele abre, lá vocês também conseguem ir direto. O link está na minha bio, tá? Bom, e aí Rossana, nesse sentido, Fátima, a gente vai experimentar no estágio e depois a prática flui. Ela flui, sabe? essa live está tão maravilhosa que eu acho que tinha que ser 2 horas para poder falar todas as coisas. Algumas pessoas perguntaram, né? Aliás, quem perguntou, eu não lembro mais do nome, me desculpe, mas perguntou assim: o que que você acha dessa atividade, né? Do trabalhar com bebê aquático, onde se no meio aquático, como pode estimular esse desenvolvimento cognitivo? Bom, a gente precisa entender que, e esse é o princípio básico da psicomotricidade, não existe compartimentalização do ser humano e nem de conhecimento. A gente, eu digo enquanto humanidade, nós separamos em partes para estudar, né? O médico lá separou o coração para o cardiologista, né? Enfim, nós separamos a parte cognitiva, dissemos que era um pouco para as psicólogas, um pouco para as pedagogas, só que nós precisamos voltar para cá e entender que isso aqui é um todo. Então, eu não falo de cognição isoladamente. Quando eu estou trabalhando o movimento, isso também é cognição. Quando eu estou trabalhando a sensação, isso também é cognição. Foi por isso que eu trouxe para vocês a questão das neurociências, foi por isso que eu falei para vocês da integração sensorial, que é para vocês entenderem que esse corpo, ele é algo que está nesse espaço e que tudo que chega a mim e tudo que sai de mim passa por ele. E se passa por ele, é cognição, é emoção e é movimento. Então, como estimular a cognição? Com movimento, né? Quando eu dava aula na Estácio, né, que era a disciplina de desenvolvimento motor, eu fazia muita analogia de dizer assim, são 3 irmãos gêmeos, eles têm que andar o tempo todo de mãos dadas, né? É o cognitivo, o motor e o afetivo. Não dá para desenvolver um, porque um está puxando o outro o tempo inteiro. Se tem algum problema com um, vai repercutir nos outros. Não dá para ser separado, né? Se você vai trabalhar alguma atividade motora, alguma habilidade motora, algum fator psicomotor, o cognitivo está ali, porque ele precisa pensar, ele precisa aprender, ele precisa do cognitivo para que esse movimento aconteça. E do afetivo para que ele se sinta também estimulado, né? Que ele se sinta aconchegado e seguro para exercer esse movimento. Então não dá para separar. É verdade, é verdade. Aliás, esse é o tripé da psicomotricidade, né? É o afeto, é a cognição e é o movimento. E é por isso que a gente sabe que ela é a ciência que foi escolhida por mim, pela Fátima e tantos de vocês que estão aqui, é a ciência que fala da integração, porque as demais tratam desses aspectos de modo muito isolado, e a gente entende esse corpo como um todo, né? Entende esse corpo como um todo. A gente estuda isolado para poder compreender esse funcionamento, né? Mas Claro. ele está o tempo todo presente de uma forma total no ser humano, né? Tá totalmente integrado ali todas essas funções, não tem como separar. Não tem, não tem.
E esse foi um grande, essa foi a maior, como eu vou dizer, foi o maior legado que a psicomotricidade deixou para a educação física. Porque é isso que acontece. Agora falando de profissional de educação física para profissional de educação física, Fátima. A história da educação física é uma história que nos conta que o trabalho ali era um trabalho que era muito biológico, era muito militarista, era muito tecnicista. E no momento em que teve o boom da psicomotricidade na Europa, e que houve essa influência na educação física, para dizer assim, espera aí, pessoal, quando vocês estão treinando esse corpo, vocês não estão treinando algo que vocês estão mexendo só do pescoço para baixo. Então, as pessoas confundem bastante, às vezes, essa relação dessas duas ciências, mas uma das coisas que eu também gosto de dizer é que são coisas separadas, ambas muito importantes. Mas a psicomotricidade deixou esse legado para a educação física, assim como também deixou esse legado para a fisioterapia. Eu trabalho com graduação de fisioterapia aqui no Rio de Janeiro, exatamente com a disciplina de psicomotricidade, que é para que as pessoas parem de olhar para esse corpo de forma tão mecanizada, como ele fosse uma máquina que eu programo e ele executa. Não é assim que funciona. Isso mesmo. Nesse momento, Rosana, a gente tem 10 minutos, né? Que é uma pena, porque assim, eu fico aqui olhando pro relógio querendo que pare o tempo, porque é muito gostoso falar desse assunto que eu adoro. E assim, mas assim, esses 10 minutos eu queria deixar assim aberto para alguma pergunta ou para que você quisesse ir falando alguma coisa para ir fechando essa live, o que que você orienta, principalmente os profissionais de educação física que estão aqui, né? Então, assim, o tempo todo falando dessa questão do profissional de educação física trabalhar com esse movimento, e esse movimento está inserido dentro desse desenvolvimento psicomotor. Então, assim, gostaria que você... Fátima, eu costumo deixar bem clara uma posição em que eu me sinto muito, muito à vontade em falar, né? Eu tenho uma formação como profissional de educação física e tenho uma formação como psicomotricista. E são coisas completamente diferentes. As minhas duas atuações são atuações extremamente relevantes. Eu sou muito séria nas duas, assim como todos vocês, mas são coisas completamente diferentes. Algumas pessoas confundem dizendo que são ciências sobrepostas. Não são. Né? BJ, Veroca, love you. Vera Matos, gente, meu amor. Enfim, Claudinha também. Nossa, tanta gente amiga aqui. Gleice, beijo para vocês, viu? Albert, Muito bom quando a gente... meu esposo prestigiando nossa live. Olha aí. Enfim, então eu fico muito à vontade em dizer que nós não temos mais tempo para ficar discutindo esse tipo de coisa. É um pouco sexo dos anjos, sabe? Sim. Vamos evoluir nas nossas conversas, porque cada profissão é uma profissão. Hoje, a psicomotricidade já é uma profissão regulamentada, né? Ela já tem um reconhecimento como ocupação. Então, enfim, assim como a dos psicólogos é dos psicólogos, a da educação física é da educação física, a psicomotricidade é da psicomotricidade. E podemos todas dialogar, porque a vida é assim, a vida é transdisciplinar, né? Mas sabendo respeitar a cerquinha uma da outra, né? E aí, para a gente concluir, eu quero deixar aqui um convite para vocês. Bom, primeiro agradecer, dizer, Fátima, amei a gente estar aqui, que vocês fiquem muito à vontade para a gente marcar outros momentos, porque eu adoro contribuir com o pouquinho que eu sei, adoro dialogar, adoro trocar. E mandar um beijo para a Samara, que foi ela que tratou tudo comigo, uma querida. Um beijo para a Séries também.
Um beijo para Deise, enfim. Todos do capítulo Ceará, que Cláudia são pessoas Jardim, que especiais. está aí também. E eu não fiquei Claudinha, falando de todas que estavam entrando, porque eu não queria cortar a sua fala, mas é um prazer muito grande estar com todas essas pessoas maravilhosas aqui. você sabe, Fátima, tem pessoas, por exemplo, a Cláudia Jardim. Eu estive com ela muito rapidamente no Congresso de Psicomotricidade aqui no Rio de Janeiro. E assim tem um monte de gente que agora também, como você, eu ainda não tive a oportunidade de ficar mais tempo juntas. Mas são pessoas que a gente acaba que, por acreditarmos nas mesmas coisas, a gente já tem carinho uma pela outra, né? É algo que a gente olha e fala assim, poxa vida, essa eu quero na minha casa tomando café comigo de manhã e vinho de noite, né? Assim? Cada vez que procurei, eu digo, eu preciso conhecer um pouco sobre ela. Cada vez eu ia vendo, me identificando, né, nas formações, o doutorado em psicologia, que eu também fiz o doutorado em psicologia. Então, assim, assim, são as mesmas buscas, né, os mesmos anseios. Então, isso é muito gostoso, encontrar pessoas que gostam das coisas que você gosta. Isso é muito bom. Muito. Então, muito obrigada. Obrigada a todos do capítulo, obrigada Ceará. Estou vendo aqui um monte de gente falando com muito carinho aqui dessas lives que vocês têm organizado. Eu acho que esse é um trabalho belíssimo. Quem dera que todo o Brasil tivesse nesse movimento, né? A gente tem visto alguns movimentos, mas eu quero mais, gente. Vamos lá, porque a gente está precisando falar ainda mais de psicomotricidade. E Sim, não, nós só temos a agradecer porque essas lives estão acontecendo, porque vocês estão aceitando participar. E assim, pessoas assim de muito gabarito, de muita competência. Isso é maravilhoso, né? Compartilhar desse conhecimento. verdade. Eu acho que nós estamos nos aproximando de uma forma online que a gente não tinha tanta proximidade quando a pandemia não tinha começado. Eu acho que Sim. a quarentena está sendo muito boa para a psicomotricidade. Bom, e por fim eu quero fazer um convite para vocês. Eu vou oferecer um curso gratuito, né? Esse curso ele vai acontecer do dia 8 de setembro ao dia 14 de setembro. Ele chama-se 7 Passos no Desenvolvimento. E esse curso é um curso em que, você viu? Eu vi A cada dia eu vou falar de um aspecto funcional do movimento. Então, um dia vai ser tônus, no outro equilíbrio, no outro lateralidade, até completar os 7. Eu vou construir com vocês esse conceito. É um curso que a gente poderia estar colocando lá na plataforma, um curso pago também, mas a gente gosta de ensinar, né, Fátima? Então, eu falei, quer saber? Pessoal do marketing aí da Baby Jean, produz para mim umas artes, eu vou fazer 7 dias seguidos. Olha, então, Moisés está dizendo que já se inscreveu. E quem quiser se inscrever, vai lá no meu Instagram, que tem lá no Stories como é que faz. É só mandar um direct lá. E eu inscrevo vocês. Na verdade, a aula é aberta, é uma aula que vai acontecer assim, nesse formato, como o nosso, pelo Instagram e pelo YouTube, mas esse grupo que eu estou inserindo as pessoas é para colocar algum conteúdo do curso, tá bom? Então, quem quiser, vai lá no meu Insta e coloca eu quero. Pois muito obrigada, Rosana. Eu quero manter esse contato com você, que agora começamos hoje, que ele se estenda muito mesmo, porque vai ser algo assim Fátima, quando eu for ao Ceará, você pode me ciceronear aí, me levar numas praias bem bonitas? Me hospedar aqui, se você eu quiser. não conheço essa terra, gente. É um dos poucos lugares que eu não conheço. Pois venha, você já tem a casa para se hospedar. Eu vou. Gente, muito obrigada. Beijo, muito obrigada a todos, né? E agora, infelizmente, a gente vai ter que acabar, porque eu ficaria aqui mais 1 hora. Obrigada, Beijo. Rosana. Até a próxima, Fátima. Fica com Deus. Você também. Obrigada a todos.